Davi fica bravo com Deus. Davi, bravo com Deus? O valor de um dia na presença do Senhor. E uma celebração dentro de uma prisão, ao ponto de estremecer as estruturas. Olá, eu sou a Solange Lima. Todos os dias estamos aqui estudando as Escrituras. Estamos estudando o livro de 1 Crônicas e para contextualizar o que você vai aprender na leitura de hoje, o cronista está lembrando para o povo que voltou da Babilônia, ficaram 70 anos cativos e agora ao retornar, o cronista está contando a história, basicamente a história da dinastia de Davi, dos reis de Judá, de Israel, mas ele foca na dinastia de Davi. A narrativa de hoje do cronista tem um paralelo em 2 Samuel capítulo 6. Que é a história famosa onde Davi manda buscar a Arca da Aliança, que foi no tempo do rei Saul totalmente esquecida, totalmente abandonada, e agora Davi entende que tem que mandar buscar a Arca da Aliança. E nesse contexto, Davi faz a coisa certa, toma a decisão certa, mas executa da forma errada. Davi entendeu que sim, a Arca da Aliança tinha que ser respeitada, tinha que ter zelo por ela, ela deveria estar no lugar onde o povo pudesse estar na presença do Senhor. A Arca da Aliança representava a presença do Senhor, mas acontece que Deus colocou leis específicas para conduzir a Arca da Aliança. E Davi, assim como todo o povo de Israel, esqueceu de consultar ao Senhor de que forma Deus queria que ele fizesse aquilo. O foco que Davi colocou foi em buscar a Arca da Aliança. E aí é a coisa certa. Mas e a forma de executar isso? Talvez por terem ficado longos anos sem se importarem com a Arca da Aliança, sem ter esse cuidado com ela, tenham se esquecido das leis de Moisés. A Bíblia mostra, inclusive, gerações que esqueceram dos mandamentos das leis de Moisés porque a geração anterior não continuou passando adiante as informações. Acontece que Deus deixou ordens expressas de como lidar com a Arca da Aliança. E é nessa narrativa que o povo é lembrado de um episódio que aconteceu e chocou, e até hoje choca muita gente quando lê. O caso em que Uzá, quando estava conduzindo a arca estava sendo conduzida em carroças novas, porém carroças. E a ordem de Deus era para que esta arca fosse conduzida nos ombros pelos levitas, e não era qualquer levita, tinha que ser os levitas do povo de Coate, descendentes de Coate, os coatitas. Mas ignoraram isso. Uzá estava acompanhando o cortejo da arca quando ela ia caindo. E ele, num reflexo, tentou segurar a arca por zelo, mas Deus matou Uzá. E entra-se a questão como que Deus matou Uzá, sendo que ele tinha a boa intenção, o zelo pela arca. Acontece que Deus não negocia a santidade dele e nem as leis dele. O erro foi que o povo não consultou as leis do Senhor. Simplesmente tiveram uma boa motivação, uma decisão certa, no caso de Davi, de levar a arca para o povo de Deus, mas executaram de forma errada. E aqui a gente aprende que não é porque fazemos a obra de Deus que estamos fazendo da forma certa, ou no tempo certo, ou é o que Deus quer para nós. Diante daquilo, o texto diz que Davi se irritou, mas será que ele se irritou com Deus? Ele se irritou com aquele acontecimento? Fato é que Davi ficou extremamente mexido, preocupado, triste, e aí ele entendeu: como é que eu vou levar a Arca da Aliança se Deus matou um homem porque tocou na arca? Então não tem como a gente ficar com esta arca. E aí mandou que ficasse na casa de Obed-edom. E ficou lá por 3 meses e o Senhor abençoou tremendamente toda a família de Obed-edom. Então o cronista dá uma parada nessa narrativa da questão da arca para falar sobre o reinado de Davi e o poder de Deus sobre ele, dando a ele direção, direcionamento, estratégias, alianças políticas. Era o caso do rei Hirão, que mandou madeiras para Davi construir um palácio. Mandou madeiras, mandou pedreiros, carpinteiros, mandou mão de obra e o material. E então Davi percebeu que o Senhor estava com ele e havia confirmado o seu reinado sobre Israel.
Mas quando os filisteus ouviram que Davi agora era rei de Israel, resolveram atacar. E Davi então pergunta a Deus, antes de tomar a decisão, ele pergunta a Deus: eu devo enfrentá-los? Devo atacar os filisteus? O Senhor vai me dar a vitória? E Deus diz: sim, vou lhe dar a vitória, vá e ataque. E Deus de fato deu a vitória a Davi, a todo Israel, ao ponto deles fugirem, os filisteus, e deixar os seus ídolos para trás. E Davi mandou que derrubasse, que queimasse, que quebrasse todos os ídolos. Mas depois os filisteus voltaram a invadir o vale. E Davi voltou a consultar o Senhor. E aqui tem mais um ensinamento. Muitas vezes, quando nós passamos por testes ou provas ou situações ou circunstâncias que se repetem, e Deus já nos deu uma estratégia anteriormente, já nos deu a vitória, a nossa tendência é falar: esse problema eu já sei resolver, já passei por isso antes. E aí, simplesmente não consulta ao Senhor. Mas não foi o caso de Davi. Deus tinha acabado de dar uma vitória para ele, e era o mesmo povo, a mesma circunstância, mas ele foi lá e consultou ao Senhor de novo. Pode ser o mesmo povo, a mesma circunstância, mas o resultado ser diferente. Nós não sabemos os planos e os propósitos de Deus. Por isso precisamos em todo o tempo consultar ao Senhor. E Ele pode vir a dar novas estratégias ou novos resultados. Sempre é necessário consultar o Senhor. E foi o que Davi fez e obteve a vitória. E o cronista deixa muito claro que nesta segunda invasão dos filisteus, quando Davi foi consultar o Senhor, Deus deu a Davi uma outra estratégia. E a vitória foi ainda maior e o nome de Deus foi ainda mais glorificado. E o Senhor fez com que todas as nações passassem a ter medo de Davi. Veja o que Davi teria perdido se não tivesse consultado ao Senhor para passar pela mesma prova, o mesmo teste. E ele mostra que tinha entendido a lição. Ele diz: ninguém deve levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levarem a arca de Deus para o servirem para sempre. Davi reconhece, fala com os chefes dos levitas e diz: o Senhor foi contra nós porque nós não fizemos da maneira correta. Ele reconhece que fez a coisa certa, mas de forma errada. E aí sim, os levitas trouxeram a arca agora da maneira correta. E houve grande festejo, grande celebração. E Davi escolheu, inclusive, não ir nesse cortejo com as vestes reais, mas ele colocou roupa de linho para fazer parte daquele grupo de adoradores. Salmos 84, concluímos hoje um Salmos dos filhos de Corá. Um Salmos que é conhecido, considerado como a pérola dos Salmos, porque é uma poesia lindíssima, e o verso que eu quero destacar hoje, inclusive tem louvores acerca deste verso, é o verso onde o salmista poeticamente diz que um dia nos átrios do Senhor é melhor do que 1000 dias em outro lugar. Veja o valor e a importância que é estar na presença do Senhor. Um dia é melhor do que 1000 fora da presença dele. E ele conclui os Salmos dizendo: ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado é o homem que confia em ti. Bem-aventurado é muito mais do que feliz. Quer ser feliz? Confie no Senhor. Em Atos dos Apóstolos, ontem vimos que Paulo teve uma visão mostrando que era para eles irem para Macedônia. Eles estavam em Troade. Seguiram viagem para a Macedônia e lá pregaram o Evangelho. E o interessante é que agora, nesse momento da história, Lucas, que é o escritor de Atos, está falando como narrando a história, como se ele estivesse junto. Não está expressamente dito que Lucas estava junto com eles, mas ele narra sob um ponto de vista como se ele estivesse junto com eles. Porque ele diz, por exemplo, e quando ele, Paulo, teve esta visão, procuramos, ou seja, se incluindo na história, procuramos partir para a Macedônia. Ele narra que eles foram para um local onde julgavam ter um lugar para oração. Ali tinham mulheres, eles começaram a falar do evangelho para aquelas mulheres e Lídia se converteu ao evangelho de Cristo. Ela era uma vendedora de tecidos de púrpura, era da cidade de Tiatira e uma mulher temente a Deus, e parou para ouvir o que Paulo estava contando, o que Silas estava falando sobre o Evangelho de Cristo, se converteu ao Senhor, toda a sua família se converteu e se batizaram. Mas aí
quando eles estavam indo para um lugar de oração, veio até eles uma mulher que tinha um espírito de adivinha, e os donos dela, vamos dizer assim, ganhavam dinheiro com ela. Ela adivinhava as coisas e eles ganhavam dinheiro. Ela começou a seguir Paulo, Silas, os que estavam com eles, e dizia, indo atrás deles: olha, o que eles estão falando é da parte de Deus. Eles são servos do Deus Altíssimo. Ela fez isso por muitos dias, até que Lucas, que está narrando, diz até que Paulo, já aborrecido com isso, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que saias desta mulher. E na mesma hora, o espírito imundo saiu. Aqui um ponto para refletirmos. Aquela mulher estava dizendo que eles eram servo do Deus Altíssimo. Então, por que Paulo iria se incomodar? Jesus tinha dito aos discípulos: olha, se estiverem falando em meu nome, se estiverem falando de mim, deixa que falem. Quem não é contra mim é a favor de mim. Mas Paulo se indignou e acabou repreendendo o espírito que estava naquela mulher. O que aprendemos com isso? Que apesar de ela estar falando que eles eram servos de Deus Altíssimo, Paulo, que era um homem de Deus, que tinha discernimento, viu que aquele espírito estava atormentando aquela mulher, inclusive estavam ganhando dinheiro com isso. Então Paulo tomou a decisão de libertar aquela mulher daquela escravidão. Ela estava escravizada por um espírito demoníaco. A Bíblia diz que os demônios creem em Jesus e até tremem. E temos vários textos em que o próprio diabo reconhece Jesus como sendo filho de Deus. Texto onde o demônio diz para Jesus: o que temos contigo, ó Jesus Cristo, filho do Deus Altíssimo. A questão ali era que Paulo não estava mais pensando sobre ele ou sobre o trabalho que aquela mulher estava de certa forma ajudando, mas ele estava focado em libertar aquela vida. O nome disso é discernimento espiritual, que todo cristão precisa ter. Mas a decisão de Paulo trouxe graves consequências. Claro que aqueles homens ficaram revoltados porque perderam a fonte de renda. Então eles foram até as autoridades, amarraram, prenderam Paulo e Silas, levaram até a autoridade. Eles estavam em Roma e chegaram às autoridades com Paulo e Silas aprisionados, dizendo: esses homens estão divulgando costumes a nós romanos e não é permitido a prática. Não nos é permitido acatar e praticar. Então atacaram Paulo e Silas, rasgaram as roupas deles e os aprisionaram, acorrentaram a troncos dentro da prisão. Acontece que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estão o quê? Celebrando. Você pensou que eles estavam chorando, lamentando? Não, eles estavam celebrando, cantando hinos de louvor ao Senhor e orando. Oravam e cantavam hinos a Deus. E de repente, houve um terremoto tão intenso que os alicerces da prisão foram abalados e as portas simplesmente se abriram e as correntes de todos os presos, não só de Paulo e Silas, mas de todos os presos, foram abertas. Quando o carcereiro acordou e viu que os presos estavam todos livres, ele ia tirar a sua vida. O texto diz que Paulo gritou para impedir aquele homem e disse: não faças mal algum à sua vida, todos nós estamos aqui. É poder de Deus purinho. Amanhã a gente vai ver o que acontece na sequência dessa história. Não é lindo esse Deus? Você não está amando aprender a palavra de Deus? Então, continue por aqui, que seu coração arda pela palavra de Deus, deseje a palavra de Deus, que você tenha fome e sede do conhecimento de Deus. E até amanhã, se Deus disser que sim.